Boa tarde a todos. Que bom ver essa casa cheia numa tarde de frio, sinal de que nós estamos despertando para o interesse de todo o que pode nos ensinar e nos trazer de benefício a doutrina espírita. Então, hoje vamos refletir sobre um tema que ele é um auxílio muito importante e que nós deveremos saber fazer bom uso dele. É uma ajuda divina, a prece. Vamos ver alguns conceitos, vamos ver algumas maneiras de orar. E o desejo de hoje é que esse conteúdo ele possa tocar nossos corações, ele possa de alguma forma nos ajudar a aprender. Quem já sabe, que ótimo. Então, para quem o conteúdo já for de total conhecimento, maravilha, sempre é bom a gente refletir, mesmo sobre o que se sabe. E para quem ainda não despertou sobre todas as oportunidades que a prece pode nos dar, que consiga ter esse despertar. Então, vamos começar com alguns conceitos e algumas instruções. Aqui. O que seria a prece? A prece nós podemos pensar que é um momento de conexão com o divino. Nós podemos ter esse entendimento que o momento em que oramos, nós estamos nos elevando para frequências superiores. Então, entraremos em contato com espíritos superiores que poderão nos auxiliar de diversas maneiras. A Federação Espírita Brasileira nos traz esse conceito de prece. A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores a fim de receber proteção e auxílio. Então, nada mais é do que isso. Nós elevamos nosso pensamento a Deus, abrandamos nosso coração e nos conectamos só com energias superiores. É um momento muito íntimo entre nós e Deus. Não estou conseguindo passar, seu Luiz. Só um pouquinho. Obrigada. Agora está dando. Tá. Kardec também nos traz essa preciosa informação de que a ação da prece ela será maior quanto mais fervorosa for a nossa prece, mais sincera ela for. O que Kardec está nos dizendo com isso? Ele fala da sintonia do nosso coração e do nosso pensamento. Então, quanto mais nós estivermos dedicados para essa prece, conectados com o divino, maior serão os nossos resultados. E já o Livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec faz a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? E eles respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E ainda há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Agora aqui começam as nossas reflexões. Pedir, né? Então a prece, a gente começa a entender que ela não é apenas um recurso que nos possibilita pedir. Nós podemos e devemos agradecer, afinal de contas temos muito para agradecer e às vezes esquecemos. E louvar, então, mais difícil ainda, né? A gente fazer uma prece somente para louvar a Deus. A gente pode fazer uma como o Pai Nosso, que é uma prece completa, mas a maioria das vezes nos lembramos de pedir. E o que será que a gente pede, né? Nós deveríamos pedir discernimento, resignação,
deveríamos pedir que Deus nos fortalecesse a nossa condição moral, que nos desse força para que pudéssemos superar as provas e expiações que devemos passar. Mas, na verdade, às vezes não é isso que nós pedimos. Nós vamos direto no ponto normalmente material e pedimos, seja lá uma mudança de emprego, trocar um carro, ou mesmo até alguma doença que temos. Só que também não podemos esquecer que, às vezes, tem situações que elas não podem ser atendidas pela prece. E elas serão atendidas de uma outra forma. Mais adiante a gente vai vendo. Paulo também, o apóstolo Paulo, nos traz a informação. Ele diz o seguinte: se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele quem falo, e aquele que me fala será bárbaro para mim. Se orar em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que a gente pode entender com essa afirmação? Não só de uma língua que não se entenda, mas sim da sintonia, novamente falando do nosso pensamento com o nosso coração. Porque de nada vai valer se eu estiver conectado com o pensamento no que eu estou pedindo, vamos colocar assim, mas eu não estiver sentindo aquilo. Então, eu preciso que haja uma sintonia entre o meu sentimento e o meu pensamento. E a gente também pode interpretar que a gente precisa saber o que está pedindo, porque isso faz parte de uma qualidade da prece para que a gente possa ter êxito depois no nosso atendimento. Então, essa sintonia entre o pensamento e o coração, ela é fundamental. E Leon Diniz nos traz uma informação importante. A prece, em verdade, nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia de maneira alguma mudar os nossos destinos. Seu papel é proporcionar-nos socorro e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa terrestre. A prece fervente abre de par em par as portas da alma, e por essas aberturas os raios de força, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. E aí, então, a gente lendo isso, fica aquela pergunta: tá bem, então, se a prece não pode mudar as leis imutáveis, então não vou fazer prece. O que adianta? Para que eu vou fazer uma prece? Só que no capítulo 27 do Evangelho, fica muito claro o socorro que nós recebemos dos bons espíritos com relação às vicissitudes que nós criamos nessa existência, por exemplo. No Evangelho até tem o exemplo de uma pessoa, um homem, ele passa a vida inteira cometendo excessos, e desses excessos resultou doenças no corpo físico. E o que acontece? Aí ele vai adiantar ele pedir na prece que ele se cure das doenças, que acabe com isso, com esse sofrimento? Provavelmente não vai adiantar agora. Mas ele poderia ter pedido socorro, sim, ao longo da sua jornada. Ele poderia ter se conectado com a espiritualidade maior e, por meio da prece, pedir o fortalecimento da sua fé, da sua moral, para que ele pudesse resistir aos próprios desejos dele e que ele não incorresse nesses excessos. Então, hoje ele não estaria doente e ele teria utilizado o recurso da prece para evitar todo esse desconforto material que ele acabou causando para ele mesmo. Então, a prece, ela nos ajuda sim, e muito. Ela não vai poder alterar leis imutáveis, como diz Leon Diniz. Mas todo o resto que nós causamos, e não é pouca coisa, porque nós causamos muita coisa em todas as esferas. Se cada um de nós aqui for fazer uma reflexão, quem não comete excesso em alguma coisa? Nós sempre estamos fazendo alguma coisa que não deveríamos. E neste caso, a prece, ela nos salva, porque se formos pedir para Deus
que nos dê forças para conseguirmos nos desviar dessas tentações, nós receberemos e conseguiremos. Então fica a pergunta, né? Será que nós estamos respeitando a vontade de Deus? Porque Cristo nos ensinou que devemos pedir, mas sempre vai prevalecer a vontade do Pai. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós queremos alguma coisa que entendemos que neste momento eu quero isso. Às vezes até uma cura para uma doença, de novo, vamos falar sobre isso. Mas vamos pensar que todos nós tivemos condições de participar do nosso plano reencarnatório. E escolhemos que nessa existência nós queremos trabalhar algumas coisas que fomos deixando de lado por ser muito pesadas. E vamos enfrentar alguma doença gravíssima aqui. Viemos com o véu do esquecimento e aí precisamos passar, porque inclusive nós concordamos com isso. É para o nosso adiantamento moral, é para a nossa evolução, então é para o nosso bem. E aí, para que serve a prece? A prece serve para nos ajudar a passar por isso, porque se aceitarmos a vontade de Deus, que ela sempre será superior à nossa, porque temos a confiança que, enquanto filhos de Deus, Ele nunca vai querer fazer nada que nos prejudique, nós vamos conseguir passar pelas coisas com uma serenidade, que às vezes nem nós entendemos. E também, vamos pegar um exemplo para descontrair um pouquinho, essa questão de negociar. O que será que passa na nossa cabeça quando a gente negocia com a espiritualidade maior, quando a gente negocia com Deus? Um exemplo, quem não conhece alguma, vamos colocar mulher, porque normalmente mulher é que é mais devota de Santo Antônio. Então, quem não conhece uma devota de Santo Antônio, que vai lá, quer fazer um bom casamento, coloca prazo para o santo, e ai dele que não realize o seu desejo no prazo. Aí coloca o santo de cabeça para baixo, algumas um pouquinho mais cruéis vão lá e colocam dentro d'água de cabeça para baixo. E aí a gente fica pensando, mas que condição que nós estamos para negociar? Se eu estou me reportando a Santo Antônio, porque eu acredito que ele é um espírito superior, como que eu vou castigar um santo porque ele não me atendeu? Assim como Deus, então vamos lá e dizemos para ele, se tu não me atender, não acredito mais em ti. O problema vai ser nosso. E quem somos nós para dizer, colocar condições para Deus? Às vezes fazemos isso, né? E no mesmo capítulo 27 vem a lembrança para nós, né? Que é o que na maioria dos casos pedis a Deus. Já vos tendes lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Não. Bem poucas vezes o tendes feito. O que preferencialmente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. Então, é o que a gente falou agora há pouco. O Evangelho nos traz essa informação. Também devemos, que faz parte da confiança, devemos entender que Deus jamais nos deixa sem resposta. É bem verdade que às vezes a resposta que recebemos não é a que gostaríamos, mas de novo vem a nossa condição de discernimento, a nossa confiança, resignação, a nossa evolução moral para entender que a vontade de Deus é superior e que ela sempre vai ser pelo nosso melhor. Mas e vocês acham que a prece atua sobre o corpo físico? Será mesmo? Então, assim, existe um médico, o Dr. Carlos, ele é um professor benemérito da Faculdade de Brasília. Ele faz vários estudos e ele defende, sim, que a prece atua na saúde das pessoas, porque ele entende que as meta-energias, elas têm características de serem infinitas no tempo e no espaço e também de terem direcionalidade. E o que ele está dizendo com isso? Que é uma energia que não tem limite, que basta uma conexão.
E ele, baseado nisso, em virtude de vários estudos que ele faz, e além disso, ele também traz, em uma entrevista que ele deu a um jornal, ele traz o trabalho que foi feito por um pesquisador israelense no ano de 2000, que foi publicado numa das revistas mais importantes de medicina da Inglaterra. O que esse israelense ele pesquisou? Ele pegou 20 pacientes que estavam internados em um hospital por infecção generalizada. 20 não, ele pegou 1.000 pacientes por infecção generalizada. E esses pacientes, ele dividiu em 2 grupos. Ele fez uma análise de pacientes que, porventura, tivessem recebido orações pretéritas, antes deles terem se hospitalizado. Então, esse médico, ele deduziu que essas orações que eles receberam pode ter vindo de um rabino, daí ele não tem certeza, foi uma dedução. Mas, enfim, no estudo, ele comprova que eles receberam orações. E o outro grupo que não recebeu. E o resultado da pesquisa foi que as pessoas que receberam orações, elas conseguiram se curar e permanecer muito menos tempo, se curar mais rápido, né? Tiveram uma recuperação bem mais ágil e ficaram muito menos tempo hospitalizados do que os que não receberam as orações. E aí a gente vai até as informações que a nossa doutrina espírita nos traz, e essa é a maravilha da fé raciocinada, porque tudo isso que a ciência vem comprovando, nós temos no Espiritismo. Então, ainda no capítulo 27 do nosso Evangelho, tem a seguinte afirmação: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, vindo o ser rogado ao nosso apelo, ou indo o nosso pensamento até ele. Para se ter ideia do que se passa em tal circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. É a meta-energia que o nosso doutor Carlos fala. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar o é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, são limitadas, né? Enquanto que as do fluido universal se estendem infinitamente. Não é o que ele disse lá? Que são infinitas? Portanto, quando um pensamento é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Então, a gente pode só complementar o estudo científico com o que nos traz o Evangelho. É a mesma coisa. E Joana de Ângeles, para completar, ela nos traz no livro Momentos Enriquecedores que a prece é como recurso terapêutico para a reorganização da condensação de nossos corpos, pois quando um enfermo ora, e aí a gente pode entender não só o enfermo ora, mas nesse caso de que enfermos receberam orações, recebe valiosa transfusão de forças que revitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos. Eles estavam com infecção generalizada. Eles tiveram um fortalecimento dos leucócitos. Restaurando-lhes as defesas, Joana afirma assim que a doença, tanto quanto a saúde, provém do espírito. Então vejam como a prece ela é muito poderosa. E vamos pensar um pouquinho nas dificuldades de orar. Então, a gente pode enumerar algumas delas. Nós vivemos de forma muito automática. Então, o que acontece? Nessa frenética do dia a dia, hoje nós saímos e normalmente fazemos as mesmas coisas.
Se a gente não se cuidar, a gente, final de semana, vai pegar o carro e vai até o nosso trabalho, porque eu tenho que ir e nem penso no que eu estou fazendo, onde eu estou indo. E aí, junto com isso, a gente traz a prece mecanizada, que é aquela prece que não tem aquele fervor que Kardec fala e que não tem aquela sintonia entre o pensamento e o coração. Porque nós simplesmente sabemos que temos que orar e vamos fazer a oração, pronto. Eu vou sentar, vou agradecer, eu vou pedir e deu, eu orei, eu fiz a minha obrigação. E orar não é uma obrigação, não pode ser. É um momento íntimo que temos com Deus. Jamais pode ser obrigado. Se vai fazer por obrigação, não faça. Não encontramos tempo para orar. O que acontece com o nosso tempo? Então, acordamos de manhã e já acordamos atrasados normalmente. Com raras exceções, o exemplo que eu vou colocar aqui é para pessoas que não trabalham numa indústria, por exemplo, com uma máquina. A gente sabe que tem pessoas que chegam no trabalho, batem seu ponto e já vão direto para uma máquina, realmente não tem tempo de nada. Então, essas pessoas, por favor, não se ofendam, não é para vocês, mas é para pessoas como eu e como talvez várias outras que não têm esse tipo de atividade e não encontram tempo para orar. O que acontece? Então, levantamos, vamos para a nossa rotina, aquela coisa corrida, tudo ok. Eu tinha que orar para agradecer, afinal de contas eu acordei, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho uma casa, eu tenho família, eu estou indo para um lugar que é o meu trabalho, eu tenho um trabalho, eu tenho muito para agradecer, mas eu não tenho tempo agora, eu estou atrasada, eu tenho que ir correndo. Eu vou. E eu chego no meu trabalho, eu não tive tempo para orar, mas a primeira coisa que eu faço é ir na sala de um colega. Vamos tomar um cafezinho já para começar o dia e começar a trabalhar. Mas eu não tive tempo para orar. Tá bem, não tive. Passou o dia, fiz as minhas atividades, me envolvi, fui embora. Chego em casa, então tenho bastante coisa para fazer, as lidas domésticas, tem janta, enfim. Temos inúmeras coisas, cada um com as suas peculiaridades. E terminei tudo, tomei meu banho, vou me deitar. Mas agora eu estou cansada, eu vou assistir uma série. Então, eu vou assistir uma série. Ninguém é proibido de fazer essas coisas, entendam? Mas o que a gente está falando é de prioridade. Que a prece, muitas vezes na nossa vida, ela não tem prioridade. E acabo adormecendo, não fiz a prece. Ou então eu fui para o Facebook, para o Instagram, sei lá eu para onde, para o WhatsApp, e aí não fiz a prece, eu dormi. Não tive tempo, mas eu tive tempo para fazer tudo isso que eu falei para vocês. Eu não priorizei a prece. Tá bem, eu estou abrindo mão de um recurso que é curativo para, inclusive, meu corpo físico, que a gente viu que Joana de Anjos nos afirmou. Ou então nós temos vergonha. Vamos pensar aqui na casa espírita. Então, vamos imaginar que hoje, quando encerrarmos aqui o nosso estudo, a exposição, a gente vai pedir para um de vocês. Quem gostaria de fazer a prece? Como vai ser? Será que nenhum de vocês vai ter vergonha, vai pensar, não, eu não sei fazer, eu não... Não. O fulano ali, a pessoa ali está acostumada, eu não vou fazer. Então, às vezes, a gente não faz uma prece porque a gente tem vergonha. Nesse caso, assim, em público, né, que a gente está fazendo um trabalho, então tem aberturas, tem encerramentos. Ou até mesmo vamos a uma casa de alguém que tem esse hábito de fazer uma oração antes das refeições e a pessoa pede, faz uma prece, Ana. Eu tenho vergonha, não sei. A gente tem isso às vezes, né? As preces ensaiadas também. Tem pessoas que fazem cada prece linda que parece uma exposição. E aí, quem já tem vergonha, fica pior ainda, né? A pessoa olha aquilo e diz, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir fazer uma palestra, uma prece dessa. E, na verdade, às vezes uma prece ensaiada, ela volta lá para cima do automatizado, lá para o mecânico. Não vai adiantar.
Não vai adiantar, porque ela não existe essa sintonia do coração e do pensamento. É só como a gente faz, sabe quando a gente era pequeno, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo sim. Então, eu era católica e aí a gente tinha aquela coisa de ir no confessionário, vamos lá se confessar. Daí sempre tinha um pecado, né, que tinha que pagar. Então, tinha que rezar lá tantas Ave Marias, tantos Pai Nosso. Hoje, eu olhando a forma como eu fazia aquelas orações, para mim não tinha valia nenhuma. Porque eu tinha que fazer, então, 10 Pai Nosso. Então, eu vou lá e rezo os 10 Pai Nosso, pronto. Tá, acabou. Não tinha conexão nenhuma. Então, não tinha valia. E também não cremos que somos capazes de fazer uma prece. Pensamos assim, o fulano lá, que vai no centro espírita toda semana, fulano que trabalha lá, ele tem muito mais condições do que eu de ser atendido. Então, eu vou pedir para ele fazer a prece por mim. Não tem problema nós pedirmos que as pessoas façam preces por nós, mas nós temos que fazer a própria prece. Nós também temos que ficar lá em oração, e essa coisa de que o outro é mais capaz do que nós de fazer a prece, não existe isso. Deus vai ouvir a todos nós, basta estarmos conectados mente e coração. Da mais bonita, da mais curtinha ou a mais cheia de argumentos, o que ele quer é a sintonia, é a energia. Isso é o que importa na prece. Então já falamos sobre tanta coisa, e aí fica a pergunta, então como é que a gente deve orar? Porque aí é tanta coisa que se não pode fazer isso, não deve ser daquele jeito, então vamos ver. Não é difícil higienizar a mente. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar para uma oração. E não que ela tenha local, horário, não tem. A oração ela pode ser feita em qualquer momento. Eu posso passar agora, presenciar um acidente ali, e eu vou me conectar e vou ter aquela sintonia, e vou fazer uma prece pelos envolvidos no acidente. O que vai acontecer? O meu coração ele está movido pela compaixão. E a minha mente vai estar em sintonia porque vai estar pedindo ajuda para aqueles irmãos que se envolveram no acidente. Então, não tem problema o lugar. Mas o que não pode é eu estar numa vibração inferior. O que é isso? É eu estar mobilizada por sentimentos inferiores, por orgulho, por raiva, por medo, por mágoa, inveja. Então, todos esses sentimentos eles acabam baixando a nossa vibração. E é muito fácil da gente entender, porque se nós buscamos na prece ajuda da espiritualidade superior, como que vamos conseguir nos elevar com esses tipos de pensamentos que são inferiores? Nós ficaremos aqui ou aqui, e a espiritualidade não vai nos alcançar. Vamos abrir mão novamente desse recurso da prece. Então, por isso é tão importante elevar o pensamento, higienizando a mente. Orar com humildade e sinceridade. Seguir vigilante em nosso caminho. Orar e vigiar, né, gente? Não adianta nada nós fazermos a nossa oração, ouvirmos aqui no Centro Espírita ou em qualquer templo religioso, nos conectamos, ok, está tudo certo, saímos ali na rua e pronto. Fazemos tudo errado, já xingamos o próximo que está dirigindo, xingamos os familiares, já não temos paciência com ninguém e várias outras coisas. Então, orar também tem uma continuidade. A nossa ação começa na oração, mas ela segue na vigília. Devemos sempre ficar vigilantes. Devemos saber o que pedir. Então, nós temos que ter consciência que existe uma justiça divina. Então, não podemos pedir alguma coisa que não seja justo. Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso, eu não estudei para a prova, mas eu vou fazer uma prece antes da prova. Eu vou chegar e vou pedir para a espiritualidade amiga que me ajude a passar, porque eu tenho essa prova e eu acho que eu mereço. Sou uma pessoa que me dedico, eu me esforço. Mas há justiça nisso que eu estou pedindo?
Eu não estudei. A justiça seria se eu tivesse estudado e pedisse, então, ajuda espiritual para que eu relembrasse do que eu estudei no momento da prova. Que eu tivesse uma condução para que eu não viesse alguma pergunta e eu tivesse uma intuição, que a gente sabe que a espiritualidade ajuda, para que a gente pudesse ir bem na prova. Mas eu tenho que fazer minha parte. Nunca vai funcionar uma prece sem o nosso esforço. Temos que merecer. E se não fizermos a nossa parte, não iremos merecer. E o sentimento de gratidão na hora da prece, que ele é como o do início lá, da gente fazer uma higiene mental. Então, estamos conectados com o divino, estamos em contato direto com a espiritualidade superior. Com certeza, só por isso, se nós conseguimos sentir que conseguimos nos conectar, só isso já vale a gratidão. E gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades, porque estamos aqui e temos condições de melhorar, estamos na nossa melhor encarnação e não podemos desperdiçar. Nós precisamos fazer valer essa encarnação aqui. Agora, para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma versão do Pai Nosso ditada pelo benfeitor Emmanuel, e eu gostaria que todos pudessem se concentrar e prestar bastante atenção, que ela é muito bonita. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Assim seja, né? Livrai-nos do mal que reside em nós. Então, é esse o desejo, que nós consigamos nos conectar mais com a espiritualidade superior, e tomara que a gente consiga fazer preces com bons propósitos. Obrigada.